Pronto. Com a Bom, palavra. vamos lá, boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Jorge Rezende, como sempre, pelas palavras generosas, pelo carinho que sempre teve comigo, pela parceria. É sempre um prazer estar junto com vocês todos, com meu amigo Cris também, colega de trabalho, e para falar desse tema que é um tema que me interessa bastante. Como o professor Jorge já falou, a gente está com uma experiência aí de mais de uma década, né, desse ambulatório de gestação pós-bariátrica lá na maternidade escola. É um assunto que faz, inclusive, parte do livro, né, professor Jorge, do livro do Resende, né? Tem um capítulo de obesidade e pós-bariátrica que a gente está atualizando nesse momento. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui da complexidade desse tema para vocês e está aberto também para a gente debater. Então, primeiro eu queria falar um pouco do contexto. Então, esses são dados agora de maio de 2025, são os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde. Então, a nível global, que nós estamos falando, em 2022, uma em cada 8 pessoas no mundo vivia com obesidade. Isso representa 43% dos adultos com 18 anos ou mais com obesidade, dados globais. Pensando especificamente na gestação, e abaixo vocês veem dados epidemiológicos, o artigo de 2024, a prevalência combinada de sobrepeso ou obesidade chegou a quase 45% das gestações. Então, é um número muito impressionante. 45% praticamente das gestações são complicadas por sobrepeso ou obesidade. Lembrando que a obesidade traz uma série de repercussões para a gestação. Aliás, diga-se de passagem, é até um motivo, uma razão de dificuldade de engravidar. Então, começa o problema por aí. E se você pensar na gestação precoce, está relacionado com abortamento espontâneo, anomalias congênitas, inclusive de tubo neural, lembrando o que acontece com as mães diabéticas. Numa gestação mais tardia, está relacionado com diabetes gestacional, síndromes hipertensivas, vários problemas clínicos, natimortalidade, dificulta o trabalho de parto, levando a um parto disfuncional, aumento das taxas de cesárea, dificuldades anestésicas, problemas no pós-parto também, infecção de ferida operatória, trombose venosa profunda, hemorragia pós-parto. E podemos pensar também em aspectos fetais, perinatais e até a longo prazo para a saúde dessa prole. Então, a obesidade se relaciona com um bebê gig, com tocotraumatismo, com obesidade juvenil e com síndrome metabólica na adolescência e na vida adulta. Então, são muitas as complicações relacionadas à obesidade. E aí a gente fica imaginando se a bariátrica pode, de alguma forma, ter uma interferência para diminuir esses riscos. Aí vamos seguir adiante. Então, um dado interessante, que eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil atualmente está em segundo lugar no ranking mundial de cirurgias bariátricas, número de cirurgias bariátricas por ano. O Brasil está em segundo. Lembrando que os critérios para inclusão, para elegibilidade para a cirurgia bariátrica foram ao longo do tempo flexibilizando. Então, já há algum tempo que começou a se operar pessoas com IMC de 35, obesidade grau 2, né, de 35 a 39,9, se tivesse uma comorbidade. Mais recentemente, em 2017, isso caiu ainda mais. Então, hoje você pode fazer bariátrica para obesidade grau 1, ou seja, um IMC entre 30 e 35, desde que tenha presença de alguma comorbidade, como diabetes, por exemplo. Então, à medida que você vai flexibilizando esses critérios, cada vez você tem um número maior de pessoas fazendo bariátrica. Você vê, a Associação Americana de Bariátrica já coloca, inclusive, aqui, que para o IMC maior ou igual a 35, você nem precisa ter comorbidades. Basta ter um IMC maior ou igual a 35 para você estar elegível para bariátrica, e já fala até em casos selecionados de bariátrica para adolescentes. Então, daí você imagina o boom que é em termos de número de cirurgia. Esse trabalho de 2013 é um trabalho de revisão, um artigo sueco,
já mostrava uma relação de mulheres, homens, pela bariátrica, de 3 para 1. Então, muito mais mulheres são operadas do que homens. E destas mulheres, aproximadamente 70% delas estão em idade fértil. E aí a gente entra no assunto da nossa aula, que é a gestação pós-bariátrica. Lembrando sobre os tipos de bariátrica, né? À esquerda tem ali a banda gástrica, que cada vez a gente vê menos. Lá no nosso ambulatório, eu já vi no consultório, no ambulatório da maternidade escola nunca vi. Basicamente, a gente tem visto bypass Y de Roux e a gastrectomia vertical, gastrectomia sleeve. Sendo que os dados globais desde 2016 apontam que o sleeves já superou, a gastrectomia sleeve já superou o bypass, até porque é uma cirurgia tecnicamente mais fácil de ser feita e mais rápida. E aqui adentrando um pouco em detalhes da cirurgia, por exemplo, o sleeve, você observa aí por essa gravura que é retirado todo o fundo gástrico, né? De tal forma que fica um estômago mais afilado, mas a junção do esôfago com o estômago e do estômago com o duodeno estão preservadas. Então, tem uma diminuição, uma restrição do tamanho do estômago. Só que não é só isso. Então, tem outros aspectos. Por exemplo, a gente tem uma diminuição da produção de grelina, que é um hormônio fabricado por células do estômago. E a grelina, ela está relacionada com o apetite, ela estimula o apetite a nível do sistema nervoso central. Então, quando você diminui a produção desse hormônio, você vai ter uma redução do apetite. Esse novo estômago, você tem uma diminuição da produção do suco gástrico, portanto, uma diminuição da acidez, o que vai impactar negativamente na absorção de ferro, ácido fólico, cálcio, B12, vários micronutrientes. E você tem um trânsito mais acelerado no duodeno, jejum proximal. Então, tudo isso vai impactar na questão dos nutrientes e das calorias das nossas pacientes. Agora, olha o bypass. O bypass, o volume do estômago é ainda menor que na gastrectomia sleeve, tipo em torno de 30 ml. Você é, exclui todo esse fundo gástrico e a primeira porção do intestino delgado, né, do duodeno. Então, tem uma exclusão, né? Então, aí envolve vários mecanismos também que estão descritos aí, olha. Com essa exclusão do adenal, você vai interferir na absorção de vários nutrientes. Então, é uma cirurgia também desabsortiva. Você tem um aumento da secreção de alguns hormônios intestinais, como GLP-1, pela chegada rápida do alimento à luz do intestino, né? E esses hormônios, por exemplo, eles têm impacto na prática, esse GLP-1, porque ele aumenta o risco, por exemplo, de hipoglicemia pós-alimentar ou hipoglicemia reativa nas nossas gestantes. Mais uma vez, a acidez do estômago está alterada, o que vai dificultar a absorção de vários micronutrientes, e também há uma alteração na presença de enzimas para a digestão no intestino. Então, são vários fatores que vão contribuir para a redução de peso e para uma dificuldade de absorver, ou da gente ter as demandas nutricionais que a gestação pede, né? Aqui, aquele gráfico que. Esse aqui é bem do endocrinologista, né? Essas setinhas todas aqui, eu vou passar rapidamente, que na obesidade você tem resistência insulínica, então você tem um aumento da insulina para vencer essa resistência. É, esse aumento da insulina provoca uma redução da SHBG, que é a globulina que carrega os androgênios. Então, se você reduz essa globulina, você vai ter mais androgênio livre. Essa insulina aumentada tem uma ação direta no ovário, existem receptores insulínicos ovarianos que também vão estimular a produção de androgênios. Então, a obesidade acompanha-se de hiperinsulinemia, aumento dos androgênios. Por ação da aromatase, isso vai provocar um aumento de estrogênio, né? Parte desse androgênio vai ser convertido em estrogênio, que vai fazer um feedback negativo a nível do sistema nervoso central, o que vai diminuir FSH e vai levar, então, portanto, a ciclos anovulatórios. Esse é o problema da obesidade. Então, a obesidade aumenta 3 vezes o risco de infertilidade, reduz as chances de sucesso na FIV,
As pacientes obesas têm taxas altas de insatisfação na vida sexual. Então, vários elementos que dificultam a gravidez. E que com a bariátrica, com a magnitude da perda de peso da bariátrica, você vai ter uma mudança nesse quadro. Você vai ter um aumento da globulina, né, da SHBG, e, consequentemente, você vai ter uma diminuição dos níveis de androgênio circulante e uma normalização dos ciclos menstruais e da ovulação. Então, a bariátrica aumenta a fertilidade, sabidamente, e é algo que ocorre muito rapidamente, porque a perda de peso é muito acelerada. Então, alguns dados importantes. Bom, várias sociedades atualmente recomendam esperar de 12 a 18 meses após a cirurgia para engravidar, ou seja, 1 ano a 1 ano e meio. Porém, olha, eu vou trazer alguns outros dados importantes. 50%, metade dessas gestações são antes desse 1 ano e meio, ou seja, vai contra essa recomendação. 80% ou mais, na nossa estatística lá da maternidade, eu diria que é mais de 90%, são gestações não intencionadas, não planejadas. E 48%, quase 50%, ocorreram apesar do uso do anticoncepcional oral, já que há uma redução na absorção do anticoncepcional oral, não é um método indicado para essas pacientes. O intervalo entre a cirurgia e a gravidez, com menos de 2 anos, tem sido relacionado pela literatura médica com prematuridade, aumento do risco de fetos PIG e UTI neonatal. O intervalo com mais de 2 anos, por um outro lado, está relacionado com deficiência de ferro, com anemias mais importantes, consolidadas, talvez por ter operado há muito tempo e não ter um acompanhamento, uma suplementação adequada. E quando a paciente operou há mais tempo, também tem uma maior chance dela ganhar muito peso nessa gestação. Então, o ganho de peso dessas nossas gestantes é muito variável e tem relação com quanto tempo é decorrido entre a cirurgia e a gravidez. Quanto maior for esse tempo, maior a chance dela ganhar muito peso na gestação. E aí a questão interessante é que as pacientes sabem disso. Então, entre elas, em grupos de WhatsApp, de Facebook, elas falam umas com as outras. Eu sei disso porque elas me contam. Elas falam umas com as outras de para engravidar logo, no primeiro ano, porque assim elas ganham menos peso. E nesse sentido elas têm razão. Então, assim, há um descompasso entre o que os médicos, os profissionais estão falando e o que as pacientes também acabam fazendo na prática. Bom, mas vamos lá. Acho que essa recomendação do Royal College já de 2015, eu acho que é bem sensata e vale até hoje. As recomendações são retardar a concepção nesse período que é sugerido, mas individualizar isso. Porque você imagina, você tem uma paciente de 40 anos de idade, você vai falar para ela esperar 1 ano e meio, então você tem que individualizar essas recomendações. Então, ele sugere uma abordagem mais personalizada, levando em consideração a idade materna e o risco nutricional. Então, eu diria que esse consenso é de 2019, foi quando a gente começou o ambulatório, não tinham consensos publicados, os primeiros consensos datam de 2019, e eu acho que o que vale, de uma forma geral, é isso que está escrito aí: adiar a gestação até que seja obtida a estabilização da perda de peso. O que leva para o sleeve, para o bypass, mais ou menos 1 ano ou 1 ano e alguns meses. Então, isso é o que você pode conversar com as pacientes. Vamos esperar 1 ano e pouquinho, até estabilizar a perda de peso. Isso você vai conversar com a paciente, claro, dependendo da idade e das circunstâncias. Aqui um dado interessante, que mesmo tendo esse conhecimento todo, olha qual era o método contraceptivo usado por mulheres no primeiro ano pós-bariátrica. Em primeiro lugar, nenhum. Em segundo lugar, preservativo. Em terceiro lugar, anticoncepcional oral, que não é indicado para essas pacientes. Então você vê que há alguma coisa de errado aí nesse horizonte aí, talvez uma falha de comunicação entre os profissionais de saúde e as pacientes sobre a melhor forma de fazer a contracepção e quando começar essa contracepção. Então, os métodos mais indicados são os ditos LARCs, né?
Long-acting reversible contraceptives. Então, é o DIU, né? DIU de prata, DIU de cobre, DIU farmacológico, implante transdérmico, isso é a primeira linha. E fica os injetáveis e métodos de barreira como segunda, terceira linha. Agora, o ideal é começar a contracepção antes da cirurgia. Preste atenção que eu falei que os ciclos, eles são regulados com a perda de peso, e muitas pacientes perdem peso antes de fazer a bariátrica, perdem peso para operar. E às vezes a fertilidade dela já pode aumentar antes da cirurgia. E já tivemos dois casos lá no nosso ambulatório de pacientes que foram submetidas à cirurgia e já estavam grávidas na mesa cirúrgica sem saber. Então, isso é uma coisa que pode levar até a problemas, judiciais e tal. Então, é algo que os profissionais têm que se atentar em relação a isso. Bom, então o planejamento gestacional não é recomendado a gestação logo após a cirurgia. O ideal é ter se pelo menos um ano, estabilizar a perda de peso, e você tem que começar a suplementação, como está descrita aí, dos, dos nutrientes, dos micronutrientes, nessa quantidade, assim, que você consegue com um polivitamínico e, eventualmente, com alguma suplementação por fora, além do polivitamínico. Agora, nota que esses polivitamínicos, eles têm tudo isso aí que está descrito, né? Tiamina, ácido fólico, vitamina D. Agora, tem que atentar às quantidades. Então, o ácido fólico é 400 microgramas, mas uma vez que ela está grávida, eles recomendam 5 miligramas de ácido fólico. A vitamina A, vou chamar a atenção de vocês, isso pouca gente sabe, mas a vitamina A ela pode ser teratogênica. Então você vai procurar repor vai usar o polivitamínico que não seja à base de retinol, ou seja, cuja vitamina A não seja a base de retinol, mas sim a base de beta-caroteno. Existem produtos que você vê a descrição lá que a vitamina A é na forma de beta-caroteno. Então isso a gente tem que atentar para esse detalhe. Bom, agora vamos falar um pouco quais são os riscos maternos e fetais na gestação pós-bariátrica. Então, primeiro são as deficiências nutricionais, que podem impactar negativamente, assim, a gestação, até em termos de qualidade de vida, de sintomas para a nossa paciente. Então, e essas deficiências nutricionais, elas vêm de uma ingesta reduzida, né, de um aporte calórico reduzido, até pela restrição do tamanho do estômago, pela desabsorção. Bom, e uma intolerância alimentar que às vezes está presente nessas pacientes. Por exemplo, a gente vê intolerância ao leite, à lactose, né? Leite e derivados. A gente vê pacientes que não conseguem comer proteínas fibrosas, que têm dificuldade de comer um bife, só conseguem comer carne moída em pequena quantidade, ou carnes mais moles. Então, tudo isso pode impactar. A diminuição da secreção do ácido gástrico, a exclusão do duodeno de desabsorção, tudo isso leva a deficiências nutricionais. Então, não é uma gestação comum. A gente tem um risco maior de fetos PIG, de SIUR, que está relacionado, sim, a deficiência de micronutrientes, a deficiência de vitamina D, vitamina A, de zinco, tudo isso. Mas o principal é a desnutrição proteico-calórica. É até meio óbvio, mas é importante dizer: o que vai fazer o bebê ficar PIG é se ela não tiver uma boa suplementação proteica e não chegar nem próximo do valor calórico que essa grávida precisa. Também outros aspectos, como anemia severa e até a diminuição da produção daquele hormônio que eu mencionei, a grelina, também pode contribuir para o bebê pig, porque a grelina, ela é um hormônio interessante que se liga ao receptor do GH, estimula o hormônio de crescimento. Então, a diminuição desse hormônio também pode impactar no crescimento, no desenvolvimento desse bebê. Além dessas deficiências nutricionais e risco de bebê pig, também a literatura fala de parto pré-termo e há interrogações sobre anomalias congênitas, mortalidade perinatal, e outra questão seria a programação intrauterina, já que a gente sabe que desequilíbrios metabólicos e nutricionais podem levar a uma adaptação, provocar uma adaptação no feto, e isso é o que a gente chama de programação intrauterina.
pode até modificar a expressão de genes e impactar a saúde futura desse bebê. Bom, essa é uma meta-análise de 2015 que mostra um dado que hoje já está bastante dito na literatura, que a bariátrica diminui o risco de diabetes gestacional, síndromes hipertensivas e macrosomia. Então, você vai ter menos diabetes, menos pré-eclâmpsia, menos bebê gig. Por um outro lado, aumenta o risco de RN-PIG. Nessa meta-análise, não houve diferença em relação a parto cesáreo e parto prematuro. Esse artigo é um artigo que é muito citado, que é da New England, de 2015, que 600, os trabalhos não são com N's grandes, né? Esse trabalho tem um N grande, relativamente, considerando o assunto, mas, em geral, o N são pequenos desses trabalhos. E aí comparou mulheres pós-bariátrica com mulheres, um grupo controle, que foi pareado pelo IMC, e aí esse mostrou, olha só, a redução de diabetes gestacional, bebê gig, e o aumento com odds rate de 2,20 de bebês PIG. Em relação ao parto pré-termo, a princípio não houve, tem mais parto pré-termo no grupo da bariátrica, mas sem significado estatístico a princípio. E você nota ali um aumento da natimortalidade também com uma significância estatística limítrofe. Só que aí uma análise de subgrupos, uma subanálise desse trabalho, mostrou sim que havia um aumento de parto pré-termo, e é um parto pré-termo moderado, não é grave, e espontâneo. Então, hoje a gente também leva isso em consideração. Então, além de falar das deficiências nutricionais, também tem o risco de bebê PIG e de parto prematuro. Esse quadro é de um artigo novo que eu peguei agora, quando estava fazendo a revisão de 2025. Aí eu vou tentar explicar para vocês, olha. Então você vê nesse círculo azul do meio, tá ali, cirurgia bariátrica materna. Isso vai levar a uma perda de peso sustentada, melhora da saúde cardiovascular, a setinha à direita, e uma melhora da resistência insulínica. Tudo isso é positivo. Agora, olha a setinha do outro lado, para a esquerda, deficiências de micronutrientes, hipoglicemia, que é aquela hipoglicemia reativa de paciente gastrectomizado, e até liberação de disruptores endócrinos que estavam armazenados no tecido adiposo e com a perda de peso caem na circulação. Então, isso pode provocar alterações, várias alterações nutricionais e metabólicas, hormonais nessas pacientes, o que pode estar interrogado ali, alterar a programação intrauterina. Então, naquele quadro verde superior à esquerda, ali você fala um efeito de reduzir pré-eclâmpsia e desordens hipertensivas, diabetes, e aumento do parto pré-termo. Ali no quadro, ali cor de salmão, eu acho, dos desfechos neonatais, mostra ali anomalias congênitas, aumento de anomalias congênitas, perdas intrauterinas tardias e bebê pequeno para a idade gestacional. Então, esse é o conhecimento atual. Então, com isso você nota, e isso é um recado para todos que estão envolvidos na assistência e na parte acadêmica, que essa paciente não é uma paciente comum. Ela pode até aparentar ser uma paciente comum, uma vez que ela perdeu muito peso, pode aparentar ser uma paciente de baixo risco, mas ela não é uma paciente de baixo risco. E é interessante você pensar que muitas delas ainda vão ter sobrepeso e obesidade, mesmo já tendo feito a bariátrica. Algumas delas, inclusive, vão ter obesidade mórbida, mesmo já tendo feito a bariátrica. Então, você encontra um paradoxo, que são pacientes, às vezes com sobrepeso, obesidade, mas com deficiências nutricionais. Bom, e aqui é importante mencionar que existem complicações durante a gestação que são especificamente relacionadas à cirurgia. Você pode ter hiperêmesis, colilitíase, né? É muito comum nessas pacientes bariátricas, quando perdem muito peso, formar cálculos biliares, né? Então, a sua paciente grávida pode ter uma crise biliar, pode ter deslocamento da posição da banda gástrica. Agora, quando uma paciente, uma gestante pós-bariátrica, tem uma dor abdominal aguda, principalmente segundo, terceiro trimestre, ou até no puerpério imediato,
você tem que suspeitar de obstrução intestinal, de herniação intestinal, de hérnia interna. Isso é mais comum no bypass e mais comum no terceiro trimestre. Então, dor abdominal aguda nessas pacientes tem que pensar em obstrução intestinal e essas pacientes podem sim necessitar de um exame de imagem de emergência. Aqui eu trouxe alguns dados da tese de mestrado da doutora Lúcia, que fez a tese dela lá na maternidade escola, são dados ainda não publicados, e que se referem a pacientes lá do início do nosso ambulatório. É, a média de idade era de 33 anos, o intervalo entre a bariátrica e a gestação era de mais ou menos 36 meses. Agora, olha que na nossa casuística, 70% era bypass e 30% sleeve. Ao contrário do percentual que eu mostrei a nível global. Então, a gente ainda vê muito mais bypass do que sleeve lá no nosso ambulatório. Parto pré-termo, a gente teve uma taxa de 24,5% nessa amostra, e o CIU foi 10%, até menor do que na literatura, porque também a gente entrava com todo aquele aporte nutricional, com o apoio das nutricionistas. Das nossas pacientes, olha, 70% engravidaram após os 18 meses, após um ano e meio, mas 30% engravidaram no primeiro, antes, né, de completar esse período de um ano e meio, sendo que dessas 30%, 21% no primeiro ano. E como eu falei, teve pacientes até que foram para a bariátrica já grávidas, e muitas chegam lá, às vezes, com 3, 4 meses após a cirurgia bariátrica. Então, eu acho que isso é uma falha de comunicação, é uma falha, acredito, né, que tem a ver com uma falha aí nessa orientação sobre a contracepção. Ou pode também ter a ver até com escolhas das pacientes, como eu já mencionei. Bom, aí, como esse saber foi um saber construído a partir da própria experiência na assistência, os guidelines só saíram em 2019, a gente foi desenvolvendo um roteiro de perguntas. Então, por exemplo, a gente procurava identificar quais eram as comorbidades que ela tinha antes da bariátrica, se ela era diabética, se era hipertensa, qual tipo de bariátrica, qual foi o mês e o ano que a cirurgia foi realizada. A gente via a história do peso, o peso pré-bariátrico, o peso mínimo pós-bariátrica, o peso na primeira consulta de pré-natal. Aí a gente, com o IMC, do início da gestação, a gente programa quanto que essa grávida tem que ganhar de peso. A gente faz um histórico alimentar detalhado para ver se ela tem alguma intolerância alimentar, para ver se tem dumping, para avaliar a ingestão de proteína, de cálcio. Então, isso tudo é muito importante. A gente tenta identificar sintomas de anemia, de sintomas que possam remeter a alguma deficiência de vitamina, sintomas dispépticos, hábitos intestinais. Então, por exemplo, essa paciente já tem uma restrição, uma desabsorção. Se ela tiver com refluxo intenso, com náusea, com vômito, aí a alimentação dela vai ficar mais prejudicada ainda. Então, lembre-se sempre de tratar essas náuseas, vômitos, a dispepsia, porque a gente precisa garantir os nutrientes que essas pacientes precisam. A gente pergunta sobre cirurgias prévias e, muito importante, fazer uma avaliação de aspectos psicossociais. Essa população, sabidamente, na literatura médica, já a população de mulheres obesas que se submete à bariátrica, ela já tem taxas maiores de depressão, de transtorno de ansiedade, de compulsão alimentar, e essas coisas não vão desaparecer com a bariátrica. Então você tem que perguntar sobre depressão, sobre ansiedade, tabagismo, compulsão. A compulsão alimentar, muitas delas não conseguem mais comer grandes quantidades, porém a compulsão pode desviar. E a gente já viu compulsão para álcool, para cigarro, para trabalho, para sexo, para comprar roupa, gastar até o dinheiro que não tem. Então, esses aspectos precisam ser identificados e tratados. As taxas de tabagismo nessa população são maiores do que nas gestantes não bariátricas. No nosso levantamento, 18% delas eram tabagistas, quando a literatura, se não me engano, fala em torno de 6% para as grávidas geral. Então, é uma anamnese detalhada que a gente vai vendo todos esses aspectos. E aqui a gente um quadro que sinaliza um pouco a repercussão dessas deficiências. Então, a deficiência proteica, por exemplo, vai levar a hipoalbuminemia na mãe,
retardo do crescimento fetal, pode levar a oligodramia, até a morte fetal, dependendo da gravidade. E clinicamente, essa paciente pode apresentar edema de membros inferiores pela hipoalbuminemia. E aí você vê outras repercussões, deficiência de vitamina K, a gente não tem visto, mas deficiência de vitamina A é muito prevalente nas grávidas e pode gerar danos oftalmológicos no bebê. A deficiência de B12 pode provocar anemia materna, pode provocar níveis baixos de B12 no leite materno. O cálcio é fundamental para o desenvolvimento esquelético, ósseo do feto e também para a prevenção de pré-eclâmpsia, como a gente sabe. Então, ali o ferro pode levar a anemias severas. A gente já viu casos de anemias importantes da paciente ficar desmaiando na rua e muitas vezes a gente precisa de ferro parenteral. Aqui são os exames laboratoriais que a gente faz de rotina no nosso pré-natal. Então, é hemograma completo, é cinética de ferro, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, TSH, cálcio, magnésio, fósforo, vitamina D, vitamina A, B12, ácido fólico, proteínas totais, albumina. E você pode até, se você tiver liberdade, né, aqui a gente está falando de um cenário do SUS, mas na sua paciente de consultório, acrescentar aí dosagem de zinco, cobre, selênio, de outros micronutrientes, você pode acrescentar, pode e deve. E, por último, a gente acrescentou o coagulograma, que é uma forma indireta de ver a vitamina K, e o PTH, o paratormônio, que é uma forma indireta de avaliar o status de vitamina D. Você deve fazer esses exames uma vez por trimestre. Fica essa recomendação. E você pode fazer mais a miúde, de acordo com as necessidades e os critérios médicos. Bom, a abordagem nutricional é fundamental. A gente trabalha lá na maternidade escola com uma equipe multidisciplinar. Então, você tem que manejar, como eu falei, precocemente essas náuseas e vômitos, com antieméticos, com orientações na dieta. Manejar as expectativas de ganho de peso, dessa paciente durante a gestação, porque tentem se colocar no lugar dela, uma mulher que luta com a obesidade, às vezes desde a infância, desde a adolescência, quando finalmente ela faz a bariátrica e agora ela engravida, aí vem o médico e fala que ela tem que ganhar peso. Então, isso aí dá um nó na cabeça delas, elas ficam muito preocupadas com essa questão de ter que ganhar peso na gestação, mas ao mesmo tempo elas ficam preocupadas com o bem-estar e com os nutrientes que o bebê precisa para se desenvolver. Então a cabeça delas meio que dá um nó e elas precisam muito de suporte psicológico. A abordagem nutricional é sempre individualizada, considerando o tipo de cirurgia, se tem intolerância alimentar e considerando principalmente o IMC inicial. A ingesta de cálcio, né? A Organização Mundial de Saúde agora fala de 1 grama de cálcio para todas as grávidas. Então, para a bariátrica tem que ser mais, tem que ser 1,5 gramas a 2 gramas, porque elas têm uma desabsorção, especialmente essas grávidas do bypass. Lembrando que o cálcio ele é absorvido no intestino todo, inclusive no intestino grosso. E a proteína eu acho que é uma questão chave das nossas pacientes, porque eu, quando comecei esse ambulatório, eu ficava muito preocupado com a questão do ferro, de ter que fazer ferro parenteral. Hoje eu vejo o que mais impacta negativamente no peso fetal é a questão da proteica, é a proteína, é a parte proteico-calórica. Então lembra que as grávidas vão precisar de pelo menos 60 gramas por dia. Aí como é que você vai fazer se a paciente fala para você que não tolera leite? Que ela não que ela consegue comer meio bife se tiver cortadinho, pequenininho. Então, às vezes, só de conversar com ela, você vê que ela não vai atingir a quantidade de proteína que ela precisa. Então, muitas dessas pacientes vão precisar de suplemento proteico, e isso, por isso a gente trabalha sempre junto com a nutrição para fazer essa suplementação de forma adequada. O dumping é um aspecto importante. Existem dois tipos de dumping, tá, gente? Tem o dumping precoce, que é aquele clássico que vocês conhecem, que ela tomou um sorvete, por exemplo, dali a 10 minutos dá uma sudorese, taquicardia, um mal-estar, uma sensação de desmaio. Aí a paciente tem que deitar para melhorar. Esse dumping precoce, ele ocorre pela chegada rápida do alimento no intestino, aí tem essas trocas osmóticas aí no intestino e liberação de hormônios, hormônios intestinais vasoativos. Tem vasodilatação, taquicardia e um mal-estar muito grande.
O manejo disso é pequenas refeições fracionadas. Isso é uma coisa que você pode falar para todas as gestantes pós-bariátricas. Vamos fracionar essas refeições. Pode comer até de 2 em 2 horas em pequenas quantidades. E o que vai diminuir o dumping precoce também é consumir alimentos que não sejam de alto índice glicêmico. Então, por exemplo, uma tapioca, é um alimento de alto índice glicêmico que tem potencial de provocar dumping. E tem o dumping tardio, que nada mais é que uma hipoglicemia. É aquela gestante que comeu um prato de macarrão e dali a 2 horas, mais ou menos, ela tem uma sensação de moleza, de fraqueza, que é glicemia baixa, que é uma hipoglicemia reativa pós-prandial, que está mediada pelo aquele hormônio GLP-1. Então, isso é muito comum nessas gestantes pós-bariátricas, elas terem hipoglicemias que elas nem sabem que são hipoglicemias, só descobrem quando a gente começa a conversar com elas ou quando a gente coloca elas com sensor, medidor de glicemia. Qual é o manejo disso? Evitar carboidrato refinado, preferir alimentos de baixo índice glicêmico, carboidrato integral, proteínas. Então, tudo o manejo da dieta é fundamental. Esse trabalho aqui mostra aqui sobre. É um trabalho de 2022 que mostra essa necessidade das suplementações durante a gravidez. E aí você vê que ele bota ali na coluna do meio, gastrectomia sleeve e bypass. Precisa de um polivitamínico, que é a primeira linha, que inclua ferro, ácido fólico, tiamina. Lembra da questão da vitamina A na forma de beta-caroteno que eu falei. Essas pacientes vão precisar de uma quantidade maior de cálcio, então não vai bastar o polivitamínico, ela vai ter que consumir um cálcio extra. Vitamina D, coloca aí nesse quadro que vai precisar de pelo menos 3.000 unidades por dia de vitamina D. A B12 vai precisar também de suplementação de B12, que pode ser oral, sublingual ou parenteral, até atingir os níveis que a gente deseja. O ideal é você tentar manter a B12 em níveis acima de 400. E as vitaminas lipossolúveis, A, E e K, aí ele coloca como opcional. Mas essas vitaminas, elas estão contempladas no polivitamínico também. Aí é o que a gente faz lá na maternidade. Então, aí, ferro 100 a 200 miligramas de ferro elementar, cálcio 1 a 2 gramas, vitamina D no mínimo 2.000 por dia. Então, eu não tenho nenhum exame da minha paciente ainda. É a primeira consulta no consultório. Você já pode começar a vitamina D 2.000 por dia. E a dose pode chegar a 7.000, 8.000 por dia. Então, esses demais micronutrientes, vitamina A e K, vai estar contemplado no polivitamínico. A B12, a gente pensa em fazer 500 a 1.000 microgramas por dia. Isso pode ser feito sublingual, a gente gosta de usar sublingual. Se não der certo, intramuscular. Ácido fólico, 5 miligramas pelo menos no primeiro trimestre. O zinco e o cobre eles estão contemplados no polivitamínico, mas eles andam juntos, né? Você não pode repor só um deles, e tem que manter essa relação que está descrita aí nesse quadro. Então, isso é mais ou menos o que a gente faz de suplementação. Quero dar ênfase à suplementação proteica. Quais são as indicações? Quando que a minha paciente vai precisar de um suplemento proteico? Quando a ingesta for baixa, isso você vê na anamnese, quando a albumina estiver abaixo de 3 e quando você tiver um comprometimento na velocidade de crescimento fetal, no ganho de peso fetal, quando o feto estiver evoluindo com restrição. Tudo isso é indicação de suplementação proteica. E tem evidências que mulheres que engravidam nos primeiros 2 anos após cirurgia, faz sentido, que elas ainda comem muito pouco, vão necessitar mais frequentemente de suplementação proteica. Essa é talvez seja uma das questões mais importantes dessa aula. Como rastrear essas pacientes? Porque e aí é fácil de vocês entenderem. A gente falou do dumping. Como é que eu vou pegar uma paciente que tem dumping e vou dar um copo de açúcar para ela? Então, já fiquem sabendo que o TOTG, ou TTGO, ele é contraindicado para gestantes pós-bariátricas. Não é para pedir. Não, e você vê que 60% das mulheres ou mais vai ter dumping severo com esse teste.
vão passar mal no laboratório, vai ser um transtorno. E pior que isso, você vai ter dificuldade de interpretar o exame, porque possivelmente esses tempos de corte, esses valores, todos estão modificados porque a anatomia está modificada. Aqueles valores tradicionais do diagnóstico de diabetes que está ali descrito, 92, 180, 153, eles estão modificados. Por exemplo, o pico é mais precoce, não é com 60 minutos, é com 45 minutos. Então, você vai pedir um exame que ela vai passar mal e você vai ter dificuldade de interpretar. Então, não é para pedir. E além do mais, elas podem ter hipoglicemia mesmo, sintomática, depois de tomar esse copo de açúcar, 2 horas depois. Então, qual seria a alternativa? O que que a gente faz? O proposto, em todas as recomendações atualmente, é monitorar a glicemia capilar por 1 a 2 semanas. Como? Monitorar o pré e o pós-prandial. E aí você vai ter um perfil de como se comporta a glicose da sua paciente. Agora, eu acho que mais interessante até que isso, para quem tiver condições, é usar o CGM, né, que é aquele sensor, aquele medidor de glicose que vocês já devem ter visto, que fica no braço, uma medalhinha branca que vocês devem, muita gente já conhece, que você vê a glicemia intersticial sem precisar furar o dedo. É uma ótima opção. Então, assim, como é que a gente vai fazer o rastreio? No primeiro trimestre, a glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Porque aí isso se presta principalmente para pegar um diabetes pré-gestacional. No segundo trimestre, terceiro trimestre, é que entra essa alternativa da glicemia capilar. Então, vamos supor que entre 24 e 28 semanas você fez aquela monitorização e você considerou que não tem diabetes gestacional. Porém, na evolução da gestação, esse bebê tá ganhando muito peso. Aí você pode também repetir esse rastreio no terceiro trimestre. Esse aqui é um trabalho também de 2019, tá vendo? Esses trabalhos todos começaram a sair nessa época de 2019. Esse é um trabalho francês. E olha que interessante que ele bota aqui, chamar atenção para vocês. Se você vê ali na segunda linha, está escrito early pregnancy, né? A gestação precoce. Aí vai na a segunda linha, segunda coluna, pacientes após cirurgia bariátrica. Aí ele fala ali, a glicemia de jejum maior ou igual a 92 ou hemoglobina glicada maior ou igual a 5,9, aí você já considera que ela tem diabetes gestacional. Não vai nem precisar fazer essa monitorização, muito menos o TTGO que eu falei que é contraindicado. Nesse trabalho, eles falam que na banda gástrica, no sleeve, você poderia tentar fazer o TTGO. Sinceramente, eu não acho boa ideia, nem mesmo no sleeve. Eu acho que a gente deve partir direto, se não foi feito o diagnóstico no primeiro trimestre, partir direto para a monitorização da glicemia. E aí ele bota ali os valores são aqueles mesmos. Pré-refeição é alterado quando está maior ou igual a 95. 1 hora após refeição maior ou igual a 140 é alterado. 2 horas após é maior ou igual a 120. E ele bota ali um percentual, se você tiver 20% ou mais de alteração, você vai considerar que é diabetes gestacional. A nossa discussão lá no ambulatório é a seguinte: esse 20% eles tiraram de onde? De onde eles tiraram esse número mágico? Não tem, fundamento na literatura para isso. Então, se você tem menos de 20% de escape na monitorização, mas o seu bebê está ficando giga, está com a circunferência abdominal aumentada, você vai dizer que não é diabetes gestacional? Então, eu acho que a gente ainda tem muitas dúvidas sobre isso, né? Mas cada vez mais eu acho que a gente tem que individualizar. Eu acho que o CGM ajuda muito. E eu tenho que juntar e ter bom senso de juntar as informações do ultrassom com o que você está vendo ali no mapa glicêmico, no relatório glicêmico. Esse é um artigo muito interessante. Espera aí, ver se eu consigo aqui diminuir um pouco aqui. Bom, que é um trabalho com pacientes gestantes e pós-parto, pacientes com bypass, Y de Roux, e que mostra as excursões glicêmicas durante a gestação, primeiro, segundo, terceiro trimestre e pós-parto. Aí foi interessante que, olha o último quadrinho dessa ilustração, que fala os resultados, comparando a paciente de bariátrica com o grupo controle.
Nota ali naquela coluna que está amarelo, verde, vermelho, que a primeira coluna é a da bariátrica, a segunda é do controle. No grupo da bariátrica, o tempo que ela fica fora do alvo, que a gente tem esse conceito, né? Em inglês fala time in range, a gente fala tempo no alvo. O tempo que ela fica acima do alvo é o dobro do grupo controle, tá vendo? Ó, quase 10% no grupo controle, 4,9%. E o tempo que ela fica abaixo do alvo, leia-se hipoglicemias, também é bem maior do que no grupo controle. O que leva a gente à conclusão que essas pacientes têm uma variabilidade glicêmica mais importante do que o grupo controle. Aí, olha algumas informações. O intervalo mais longo entre a cirurgia e a concepção, um menor peso mínimo pós-bariátrico e uma perda de peso de maior magnitude podem ser sinais de alerta para o risco de hipoglicemia nessa gestação. Então, principalmente em pacientes de bypass, né? Esse trabalho foi só com bypass, mas principalmente pacientes de bypass e que perderam muito peso após a cirurgia e com intervalo maior entre a cirurgia e a gestação. Essas são as que têm mais risco de hipoglicemia. E as mulheres que tiveram RN-PIG tiveram um leve aumento nesse tempo abaixo do alvo. Ou seja, será que essas hipoglicemias contribuem para o bebê ficar PIG? Essa é uma questão que está posta. Porque se essa paciente ficar tendo muita hipoglicemia, e a gente já colocou o CGM em algumas pacientes nossas lá, tem paciente que passa a madrugada inteira com hipoglicemia, tem paciente que tem várias hipoglicemias durante o dia. Então, será que isso contribui para o bebê PIG? Isso é uma questão importante. Então, não é só diagnosticar o diabetes, que é difícil, é diagnosticar as hipoglicemias também, são duas coisas. E saber o que que é patológico e o que que não é. Então, eu acho que esse é um campo que ainda vai ter muito estudo, muito trabalho. A gente pensa até em fazer projetos de tese lá com os alunos, com os mestrandos e doutorandos. Aqui é uma paciente nossa lá do ambulatório que eu trouxe para vocês, um caso real. Olha na primeiro quadro de cima, é a mediana da glicemia, que é essa linha azul mais escura. Olha como tem umas subidas ali no horário do café da manhã, no pós-almoço, e um pouquinho menos no pós-jantar. Mas se você vê que as faixas mais claras, esse azul mais claro e aquela faixa cinza, é a variação. Então você nota que teve dias no pós-café, e principalmente no pós-almoço, que ela passou de 180. Chegou lá, a glicemia chegou perto de 200. E lá no pós-jantar também. Então você vê que elas fazem picos importantes, da mesma forma que elas fazem hipoglicemias. Olha esse quadro de baixo como essa paciente. Esse é um dia, tá? Eu peguei um dia específico para vocês verem. Nesse dia, ela na madrugada chegou a ter glicemia de 57, 53. Ela teve um pico no pós-café de 154, depois teve mais uma glicemia um pouquinho mais baixa perto do almoço e voltou a ter outro pico lá na hora do jantar de 157. Então, isso aí é mais ou menos o que a gente vê na prática com CGM. Aí olha a coluna, aquela amarela, verde e vermelha. Você vê que ela teve 2% de glicemias acima do alvo, 77% dentro do alvo e 19% de hipoglicemias. Tá vendo como esse é um aspecto relevante também? E as hipoglicemias podem ser evitadas com a dieta. Lembra que aquele dumping tardio é evitado com fracionamento da dieta, evitando alimentos de de alto índice glicêmico, né? São recomendações que a gente pode e deve dar para essas gestantes. Sobre o acompanhamento específico da gravidez, do ultrassom, o que a gente combinou lá na maternidade escola? Tem aquele ultrassom de primeiro trimestre, né? Tem o morfológico de segundo trimestre, e aí depois a gente fica fazendo monitoramento mensal. Isso foi uma coisa que a gente até acordei com o Cristo, lá a gente chegou a um consenso, e ficou mais ou menos como são com as mulheres diabéticas, né? Então ela pode fazer uma ultra com 28, 32, 36 semanas, ou até mais a miúde a critério médio. Aí o tópico da saúde mental, que isso eu quero que vocês guardem isso também, porque o aumento da prevalência de transtornos depressivos, abuso de substâncias e suicídio persiste em pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica. Essa literatura aí já mostra isso. A gente teve casos lá de depressão grave,
que motiva até internação hospitalar, tentativas de suicídio durante a gravidez, abuso de cigarro, de álcool. Então, tudo isso são questões muito relevantes. Tem que estar atento. Sobre a amamentação, teve a Luana, que concluiu o mestrado dela há pouco tempo, também está para publicar o trabalho dela, fez uma análise da composição do leite materno dessas mulheres, e não viu diferença entre mulheres bariátricas e o grupo controle, no que diz respeito à concentração de macronutrientes. Não foi avaliado micronutrientes, foi avaliado o valor calórico do leite, proteína, carboidrato, e não teve uma diferença. Então, isso é algo relevante que você pode dizer à paciente: olha, o seu leite é suficiente para o seu bebê. Então, a amamentação exclusiva é suficiente, desde que ela esteja suplementando também, né? As nossas pacientes todas estavam suplementando. Então, durante a amamentação, você vai continuar monitorando os micronutrientes, vai continuar com as suplementações. Então, aquela rotina de exames que eu falei que é para fazer por trimestre, eu sugiro vocês repetirem aquela rotina toda também na avaliação pós-parto, e durante a amamentação, e ir fazendo a suplementação de acordo com o resultado dos exames. Então, alguns comentários finais, que eu acho importante chamar a atenção. O conhecimento atual se baseia muito em estudos retrospectivos, como eu falei, com N pequeno, qualidade variável, metodologia heterogênea. Então, acho que ainda há muito que crescer, né, nessa parte acadêmica e conhecimento científico. É necessário um suporte nutricional, então, o trabalho multiprofissional eu acho fundamental. Eu recomendo sempre trabalhar com a ajuda da nutricionista nesses casos. Monitorar para possíveis deficiências nutricionais, com a suplementação adequada, ficar atento a complicações psiquiátricas e eventuais complicações cirúrgicas, cuidado com o rastreio do diabetes e com a hipoglicemia pós-bariátrica, não é para fazer TTGO. A recomendação, então, é monitorar a glicemia capilar por 1 a 2 semanas ou colocar o CGM. Estudos observacionais indicam melhores desfechos pós-bariátricos comparados à gestação da mulher com obesidade. Então, apesar de todas as dificuldades que eu descrevi para vocês, ainda tem menos riscos para a gestante quando ela é pós-bariátrica do que quando ela tem uma obesidade mórbida. Bom, então é isso. Nosso ambulatório lá da maternidade escola é toda quinta-feira de manhã. Cada vez está crescendo mais o volume. Agora a gente vai abrir um ambulatório. Já começamos, né? Porque agora, a partir de setembro, também quarta-feira de manhã, e estamos recebendo encaminhamentos para quem trabalha na rede, tá? Era isso. Brigadíssimo, Marcos. Acho que vale a pena encerrar o compartilhamento, que aí fica a tela mais cheia para a gente. Tem já duas perguntas aqui no chat. A primeira da Fatumata, nossa pós-graduanda. Excelente aula. Relativamente ao rastreio de anemia ou deficiência de micronutrientes, deve ser mais frequente que em gerações sem histórico de cirurgia bariátrica? O rastreio. Como eu falei, você tem que fazer aquele exame completo, uma avaliação do status nutricional, uma vez por trimestre. É, a frequência que você vai fazer esses exames vai variar de acordo com o que você vai encontrar de alteração. Então, aí vai variar muito individualmente, tem que particularizar mesmo. Mas é mais frequente, com certeza, do que gestações não bariátricas. Jaqueline, também nossa colaboradora, boa noite. Tema de suma importância nos dias atuais, aula muito didática, aproveitando quanto aos polivitamínicos, algum mais indicado? Específicos para pacientes bariátricos, como o Bariatrix, tem real serventia? Pode ser usado nas gestantes? Então, eu não queria muito ficar falando de marca de produto assim, mas eu aconselho vocês lerem o rótulo do produto e atentar para qual é a composição desse. Existem alguns polivitamínicos no mercado, que não são esses específicos aí de bariátrica que você mencionou, que a vitamina A está na forma de beta-caroteno. Então, procura esses polivitamínicos mais conhecidos e compara a composição deles e vê qual que é mais adequado para a sua paciente.
Não, isso é fácil. Você na internet, assim, os polivitamínicos que você mais usa, você pesquisa lá, dá uma olhada na bula, que você vai ver. Eu aconselho a tentar, principalmente para a quantidade de ácido fólico e para forma de vitamina A, se é retinol ou se é beta-caroteno, tá? Um outro tópico interessante, professor, também, é que agora a gente está vivendo um boom das medicações anti-obesidade, né? Isso. Semaglutida, liraglutida, agora tirzepatida. Eu não sei o quanto isso vai impactar nessas cirurgias bariátricas, mas a gente sabe que esses produtos ainda são muito custosos, né? São produtos caros, que boa parte da população brasileira não tem acesso a esses medicamentos. Esses medicamentos também não são aconselháveis para usar durante a gravidez e quando a mulher está tentante, né, tentando engravidar, ela não deve estar em uso desses remédios. Então, cuidado também com o uso desses remédios, tá? Enquanto eu estiver usando, tem que estar com contracepção. Lembrando que a tirzepatida, que é esse último, né, que está na moda aí, ele interfere na eficácia do anticoncepcional oral. Fica aí essa mensagem também. Muito bem lembrado. Alberto, antes de você falar, deixa eu só fazer a última que está no chat, da Sônia. Perguntas. Por favor, explique como fica o acompanhamento das pacientes com diabetes gestacional pós-bariátrica, mensalmente, ou se teria algum critério diferente em relação às não bariátricas, quer dizer, uma bariátrica com diabetes gestacional, como é o segmento. Olha, lá é certo que lá a gente tem uma facilidade, né, no nosso ambulatório. A gente procura, uma vez que ela diagnostica o diabetes, a gente procura vê-la com intervalos de 2 semanas, mas principalmente depois de 32 semanas, a gente passa a vê-la semanalmente, porque a gravidez é muito dinâmica e a gente fica atento a todos esses detalhes. Ótimo. Alberto, com a palavra. Primeiramente, cumprimentar meu amigo Marcos Miranda. Tudo bem, Marcos? Oi, Excelente aula, Alberto. muito brilhante. Eu tenho duas perguntas, Marcos. A primeira é em relação você falou da grelina, em relação à leptina, se é observada alguma alteração nessas pacientes, né, o hormônio da saciedade. E a segunda, quando você diz para monitorar a glicemia de jejum, porque é difícil, né, a gente ter o PET aqui no dia a dia no público, né? A Carmela Dutra também é polo de diabetes gestacional. Então a gente vai ficar na saúde pública com a glicemia de jejum. 1 a 2 semanas, certo? Entre 24 e 28 semanas. Não fazer o TOTG. Também não fazemos lá. Agora, testaria a paciente 6 vezes ao dia? Pré e pós jejum, pré e pós almoço, pré e pós jantar? Então, a leptina fica mais assim a nível de interesse científico, tem diminuição dos níveis de leptina, mas assim, por enquanto, hoje em dia não tem aplicação prática, tá? Não tem aplicação clínica prática, não tem. Eu acho que quem não tem condição, se você trabalhar num local que não tem disponibilidade do teu aparelho, as fitas, é melhor referenciar para um local que tenha, para ela fazer esse monitoramento. E realmente, Alberto, você tem razão. É pré e pós refeições principais, 6 vezes por dia. Com uma semana você consegue avaliar bem. Um comentário, Obrigado. Alberto, aproveitando sua pergunta, vou até dividir com vocês isso, porque é uma coisa que até eu já comentei isso, o Cristo já me viu falando isso. A gente fica um pouco aflito, porque assim, toda a literatura fala de diminuir o risco de diabetes gestacional, cuidado com os bebês PIG. O interessante é que agora que a gente está nutrindo bem as nossas pacientes, a gente tem visto diabetes gestacional sim. Bastante, mais do que eu esperava. Às vezes a gente vê até bebê evoluindo para GIG. Então a impressão que me dá é que à medida que a gente nutre melhor essas pacientes, elas voltam a ter diabetes com mais frequência. Então, assim, é uma situação difícil porque a gente se preocupa com os nutrientes para o desenvolvimento do bebê, mas uma vez que a gente entra com esse aporte todo, a gente tem visto sim bebês até GIG eventualmente e uma taxa consideravelmente altas, surpreendentemente altas de diabetes gestacional nessa população. Então, algo aí para a gente pensar também a respeito. Muito bom. Alta, superando a Já. média de 18% que a gente espera aí, segundo o SUS, o último levantamento. Alta, mais alta do que isso.
Esse trabalho da amamentação foi um N muito pequeno, mas a mestranda que fez esse trabalho, das pacientes que ela coletou os dados, 40% tiveram diabetes gestacional. Foi uma amostra pequena, tá? Mas só citando um dado que a gente viu agora há pouco tempo. E a gente está nesse momento colhendo dados através fazendo um Google Forms lá, fazendo um levantamento. E acho que em breve a gente vai ter mais informações para te falar com mais segurança. Mas realmente tem surpreendido a gente tem visto muitos casos de diabetes nessa população. Obrigado, hein? Ô Marcos, complementando a pergunta do Dr. Alberto, e uma vez diagnosticado o diabetes, a conduta universal geralmente seria dieta e atividade física. E como fazer essa dieta, uma vez que você está complementando essa paciente? Deve ser uma coisa difícil, né? É ótima pergunta, muito boa pergunta. Realmente, aí vem o diagnóstico de diabetes. Aí a gente começa, muda a dieta para diabetes. Aí sabe o que acontece? O peso fetal começa a cair. Então é uma confusão, porque aí você faz o diagnóstico, aí você leva uma certa restrição, vamos dizer assim, pelo menos de carboidrato, aí a paciente, o peso fetal começa a cair. Então a gente tem que equilibrar. Daí que eu estou dizendo que é muito importante trabalhar com uma nutricionista. É um desafio muito grande. E a gente tenta sempre controlar com a dieta. Quando não é possível, a gente entra com insulina. E aí, usando insulina, tem risco de hipoglicemia, né? Lembra que eu falei das hipoglicemias? O manejo é difícil da insulina nessas pacientes. É um grande desafio, sabe? Obrigado. Alguém quer fazer alguma consideração, pergunta? Só parabenizar o Marcos, aula excelente, super didática, né, Marcos? E eu comentar exatamente isso, você falou na frente, a gente tem percebido uma grande quantidade, né, de diabética nessa população de pacientes, né? Então, é o bom trabalho que vocês fazem, né, lá no ambulatório de pós-bariátrica, leva a isso, é uma coisa realmente para gente pensar. E É queria o que eu quis dizer, a lançar. gente não vê tanto PIG, né? Não vê tanto, não Pois é, temos visto tanto exatamente. PIG, né? E lá fora eles falam muito disso. Ah, o bebê da bariátrica é PIG. O nosso, a gente não vê essa taxa alta de PIG, porque a gente está nutrindo Exatamente. bem ela. Exatamente. E professor Jorge, queria dar a sugestão a gente chamar o Marcos para falar cuidar da gestante vegana. Eu acho Boa. que é um tema que está super É. assim, a gente vê bastante, principalmente no consultório, né? Eu acho que é um tema que tem muito a acrescentar também, tem muitas dúvidas. Então já Tá. já está aqui o convite, Marcos. Você é uma unanimidade, como eu disse. Professor Benzecri quer fazer uma pergunta, levantou a mão. É, Professor. é, olha, parabéns, realmente excelente. Para mim, isso foi uma novidade. Então, a pergunta que eu faço, um obstetra normal, vamos dizer, que não consiga fazer esses acompanhamentos como você faz, eles podem encaminhar para o seu serviço ou da maternidade escola, o que for, porque realmente é muita coisa que precisa ser vista, né? Ah, obrigado, professor. Olha, realmente eu acho que não é uma paciente para vocês verem sozinhos no consultório, no ambulatório. Assim, quem está na rede, no SUS, eu acho que vale a pena referenciar. A maternidade escola hoje é o único, que eu saiba, o único centro de referência em atendimento de gestação pós-bariátrica. E a gente está recebendo do Rio de Janeiro inteiro, do estado todo. No consultório privado, eu recomendo vocês sempre trabalharem com a nutricionista e com o endocrinologista. Montar tipo um time, uma equipe, para não ter surpresas e poder compartilhar esse acompanhamento. Certo, mas pareceu que é muito mais do que só isso. Parabéns, parabéns, muito bom. Obrigado. Obrigado. Alguém quer mais fazer comentário, pergunta? Então, Marcos, queria te agradecer novamente. Você é um craque e nos brindou aqui com uma aula riquíssima de informação e fico muito feliz e agradecido. Tá bom? Obrigado, professor. Foi um prazer. Muito obrigado.
Um abraço para todos vocês. Semana que vem teremos aqui o professor Mário Dias Correia Filho, e que vai nos falar, ele ainda não escolheu o tema, mas anunciarei ao longo da semana. Um abraço e uma Tá boa ótimo. semana para todos vocês. Boa Tchau, noite, tchau. abraço.